pessoal, o Botafogo está de volta e garantido na Copa do Brasil, né? Mesmo que acabe não ficando no G6, G7, G8, que seja para a Libertadores no ano que vem. A CBF divulgou o calendário do ano que vem, 2026, com muitas mudanças. No Carioca, que foi mais curto, Copa do Brasil, que mudou o formato, Copa final única também, né, em campo neutro, e Brasileirão começando dia 28 de janeiro. Alô, Textor! O Brasileirão agora não começa mais só em abril, fica de olho. E com a mudança, todos os times da Série A estão garantidos na Copa do Brasil no ano que vem, inclusive o Botafogo. Então vamos ver que nesse vídeo tem aqui o Donos da Bola Rio, SD Esporte Rio e muita explicação sobre tudo que envolve o Botafogo, o jogo de hoje contra o Bahia e também as mudanças no calendário do Botafogo, dos times do Brasil, né? No Brasileirão, na Copa do Brasil, Libertadores, Carioca do ano que vem. Isso e muito mais agora. Então antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora assistir. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, a CBF divulgou hoje o calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. Na verdade, para o período de 26 a 29. Entre as principais alterações estão a diminuição de datas para os estaduais. Eu acho que todo mundo tanto brigou durante muito tempo, né? O aumento da duração do Campeonato Brasileiro, não o número de rodadas, tá, gente? O tempo em que ele vai ser disputado. O novo formato da Copa do Brasil e a criação de torneios regionais como a Copa Sul-Sudeste, a Copa Centro-Oeste e a volta da Copa Norte. Entre as principais mudanças, segundo a CBF, o Brasileirão começará no dia 28 de janeiro, finalzinho aí do mês de janeiro, e vai terminar no dia 2 de dezembro, mais ou menos uma semana antes do tempo natural que ele termina, que geralmente ele termina ali entre o dia 7 e o dia 8, ali 10 de dezembro. Assim, o torneio vai ter início no dia 28 de janeiro, né? Aí vocês viram o que aconteceu comigo, mas essas foram as mudanças. Meninos... E acaba dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, eu falei. Então, vocês gostaram dessas mudanças? Vão ter a mudança da Copa do Brasil, ela termina lá pro dia 7 de dezembro, dia 6 de dezembro, e vão ter mais times participando da Copa do Brasil. Única. E uma final única e os times de maior investimento entrando numa fase mais avançada, na quinta fase. Vocês gostaram? Começa com você, Pedrosa. Muito. Eu tenho que parabenizar aqui ao presidente da CBF, o Samir Chaldé, por conta da coragem que ele teve. A coragem de você tirar principalmente essas datas do campeonato estadual que eram necessárias para a saúde do futebol brasileiro, mas também tirar até a força política dessas federações em meio a um paralelo com o campeonato brasileiro. E quando eu digo isso, também tem a ver com a própria classificação direta que acontecia pelo Campeonato Carioca para a Copa do Brasil. Agora todos os times da Série A, os 20 times da Série A, estão garantidos nessa quinta fase. Depois você tem oitavas, quartas e semi com jogo de ida e jogo de volta e a final em jogo único. Acho que essa final em jogo único só tem um ponto negativo, que é mais uma vez a elitização do futebol. A elitização que a gente vê que é muito complicada para um cara que mora, sei lá, no norte, vir para o sul, se a final única for no sul, porque ele vai gastar um dinheiro absurdo para ver o próprio time. Então, quando você tem que é o que já acontece na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Exato. Então acho que isso acaba elitizando mais um pouco o futebol, mas isso é uma pequena crítica dentro de uma mudança que para mim é muito positiva. Eu vejo o começo do Campeonato Brasileiro como prioridade, sendo o dia 28 de janeiro, você dando um pouco de espaçamento para esses clubes terem um pouco mais de tranquilidade nessa própria preparação em saúde entre os jogos e também você olhar que tem um calendário de Copa do Mundo, que é um calendário de Copa do Mundo que vai ter 39 dias, mais até do que era no passado, e a CBF conseguindo encaixar. A Copa Sul-Sudeste, né, é só para clubes que não estiverem em competições da Conmebol, Sul-Americana e também Libertadores. Ou seja, hoje dificilmente a gente vai ver um clube carioca jogando essa Copa Sul-Sudeste, a não ser que um dos clubes cariocas fique muito mal posicionado dentro do Campeonato Brasileiro, o que eu não acredito nem de Vasco, nem de Flamengo, nem de Botafogo, nem de Fluminense. Então, essas são as mudanças, novamente, para mim, perfeito, necessário e, obviamente, quando você olha para o que é o calendário do futebol brasileiro, você vê melhora, melhora. É isso que a gente tem que deixar claro aqui. Então, parabéns à CBF. A gente critica tanto e criticou tantas vezes. Parabéns ao Samir Chaldé pela coragem de conseguir colocar os estaduais com datas reduzidas e priorizar o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante que tem aqui. Gente, inclusive, foi uma promessa de campanha dele. Exato. Quando ele se candidatou a presidente da CBF, embora só tinha ele ali, mas ele prometeu isso, que iria mudar
o calendário brasileiro, prometeu e cumpriu. Agora, eu tenho uma outra crítica em relação também à final única da Copa do Brasil. Eu acho que eu faria diferente botando 2 jogos. Por quê? Porque é quando os clubes ganham renda. Por exemplo, quando são 2 finais, 2 jogos na final, jogo na sua casa e jogo na sua casa. Quando você tem um jogo na sua casa, a sua renda é muito alta por conta disso. Então seria minha única crítica aqui, mas é um pouquinho de crítica em relação a isso. No contexto geral, é só parabenizar a CBF pela mudança. Eu não gosto de final única também. Eu também não gosto por vários sentidos. Eu acho que essa questão do Pedrosa o primeiro ponto é a elitização. Você imagina que só vai assistir a final quem tiver a grana para viajar para ver teu time. Ao menos que você tenha sorte. Ou vai passar perrengue. Ou vai andar de ônibus 50 horas. E outra coisa também, é tão bonito, o que é mais bonito no futebol é a festa das suas torcidas. E quando você tem uma final, ali é a explosão total da sua alegria. Então você joga na sua casa e eu jogo na minha casa. Eu faço a minha festa e você faz a sua festa. A gente acaba perdendo esse espetáculo particular que o futebol tem, que é o show das suas torcidas. E a Copa do Brasil era a única que proporcionava isso, estou falando em competição nacional, de ter 2 jogos numa final. Porque a Libertadores já não é mais assim. Campeonato Brasileiro é ponto corrido. Sul-Americana também. Sul-Americana é a mesma coisa. Ou seja, a Copa do Brasil era a oportunidade de ter uma final em 2 jogos. Mas, repito, diante de todas as mudanças, diante do que a gente tinha, isso é apenas uma pequena crítica em cima de vários elogios que eu faria aqui em relação a essas mudanças no calendário do futebol brasileiro. E o mais importante, a gente vai ter uma parada para a Copa do Mundo esse ano, depois vai ter parada para a Copa do Mundo do futebol feminino. Ou seja, o calendário do futebol brasileiro nos próximos anos será extremamente enxuto. Então, eu acho que a CBF fez muito bem quando você antecipa o começo do Campeonato Brasileiro e põe até o fim do ano, particularmente, nada a reclamar em relação a isso. Agora, o que vale ser dito porque existe uma falácia de que os clubes assinam o calendário e por isso a CBF divulga dessa maneira. Não, a CBF divulga e os clubes aceitam. Ninguém vota a favor ou nem contra. Então acaba essa falácia de que os clubes assinaram o calendário, então eles não podem reclamar. Não, eles podem reclamar se eles entenderem que o calendário não é justo para eles. Mas eu acho, diante do que a gente tinha, agora ninguém vai reclamar. E tem um detalhe, a gente entende que tem uma federação que vai cuidar, né? E que tem a CBF que vai cuidar no macro. E que vai pensar no melhor. Eles são treinados, que a gente espera que sim, para pensar num calendário. E o calendário, gente, no mundo, na história do futebol brasileiro também, ele sempre mudou. A gente olha as competições, como já foi o Mundial, como já foi o Campeonato Brasileiro, ele já se chamou Taça Brasil, depois Campeonato Brasileiro, que tinha mata-mata e tinha final, depois desde 2003, pontos corridos. Por quê? O futebol vai mudando, eu falo isso sempre nesse programa, a cada década ele muda muito, o seu jeito de jogar, o que se exige dele, como é feito o espetáculo. E aí você vai mudando o calendário para que fique bacana para todo mundo. A gente vai encontrar erros nesse calendário? Vai. Mas sabe quando? Quando começar a executá-lo. E é natural, e é assim mesmo. Você pegou ali um ano que começava em abril, pegou e terminava em dezembro. Você puxou a corda. Você botou começando em janeiro, porque o Vene traz um ponto. Tem a Copa do Mundo, ela vai de junho até julho. É um mês parado. Não é nem um mês, são 39 dias. Exatamente, é verdade. É mais... Não. Mais do que 39 dias, porque a FIFA exige que o calendário do futebol pare muito antes. Sim. Então, ou seja, pro povo de casa entender, a Copa do Mundo começa no dia 15 de junho. Então dia 14 de junho vai ter jogo no futebol brasileiro. Não. Ela tem que parar muito antes por conta da Copa do Mundo. Perfeito. Porque as seleções precisam se preparar um pouco. Né? E só tem um outro ponto também, que aí eu acho que não é culpa da CBF. Mais uma vez, a gente vai ter data FIFA e com certeza jogos marcados um dia depois da data FIFA. Mas não. A gente vai falar sobre isso. Isso é um absurdo que vai acontecer já nessa data FIFA, em relação ao Flamengo e Botafogo. O Flamengo e o Botafogo podem ser muito prejudicados em relação a isso. Torce para não ter nenhum jogador convocado para a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira vai jogar essa data FIFA, como o Pedrosa mencionou, dia 14, no Japão. E no dia 15 tem o Flamengo e Botafogo no Newton Santos. Gente, isso para mim é um absurdo. O Vasco joga dia 15 também. É um absurdo. Se tiver jogador, provavelmente vai Não, vai e um clássico no Japão, gente. É assim, fuso horário diferente. Claro. Logística pesada demais. E a quilometragem, né? Esquece. Esse jogo esquece. Esquece. Quem for convocado não vai jogar. É porque essa data FIFA ela foi feita, essa aqui agora de outubro, para essa questão de ser Mas pro ano que vem, deve se repetir isso. Só que não, é mas impossível gente, como é que conserta acoplar. isso também? Não dá. É impossível. Pensa só, reclamamos aqui. Como é que conserta essa falha? Porque a gente já reclamou, é que a gente vai esquecendo.
A gente já reclamou do momento em Ó, que a seleção no caso jogava... de Flamengo e Botafogo, poderia botar na quinta-feira. Não, tudo bem, dá pra ajustar. Entende o que eu tô Mas o que eu tô falando? querendo dizer assim, de não ser nesse jeito. Ah, sim. A seleção jogou num dia e no dia seguinte já voltou pra jogar o campeonato. Já teve um momento em que alguns jogos, assim, nem tinha a tal da data FIFA. Sim. E é que se brigou, meu Deus, é o meu jogo, aí pede pra liberar jogador, e aí agora tem. Mas imagina, ia ficar muito tempo parado, e aí você não tem um calendário pra respirar. Eu tenho uma sugestão. Qual é a sugestão? Mas aí, enfim, é uma sugestão que o Ancelotti deveria, entre aspas, levar isso em consideração na hora da sua convocação. Entende o que eu tô falando? Eu entendo, Mas mas aí priorizar você mexe com o ser humano, jogadores. com o sonho. Mas olha isso. só, Esse é o ponto. Aí você Esse prejudica é o o atleta. ponto. É difícil. Tipo assim, é chato pro atleta. vou dar um exemplo. O exemplo Paulo que a gente tá Henrique. falando. O Paulo Henrique. Cara, o cara há 5 anos. Não, 6 anos, esquece, ele é tava a no chance Londrina. dele. Ele É a tava no chance Londrina. dele. E assim, com todo respeito ao Londrina, mas você via. Era uma realidade completamente impossível pra ele. Se ele for convocado hoje, cara. Não, mas não tem o como. Paulo Henrique eu entendo. Aí a gente tá eu vou dar falando um de outro família exemplo. chorando, o cara Não tem realizando o como. sonho. Eu vou dar outro não tem exemplo. como. Vitinho, por exemplo, que foi convocado para a última... Lateral. Lateral direito. Ele já conhece o Vitinho. Teoricamente, ele fala assim, pô, o Vitinho eu já conheço. Ele já conhece mais o Vitinho. O Samuel Lima, ele vou dar um foi lá exemplo. na CBE, ele foi lá Não na tem Granja, como. ele treinou, ele vestiu a camisa amarela. Eu acho que os clubes não podem ser penalizados dessa forma. Eu espero, do De fundo do meu verdade. coração, que isso ainda seja um grande sonho de todos eles. Mas é, Fernanda. E eu acho que ainda é. Claro que então, é. assim, eu, como torcedora do Botafogo, eu fiquei brava, porque no dia seguinte o Botafogo tinha um jogo na altitude da LDU. E foi até eliminado. Mas o Vitinho realizou um sonho da vida dele. Não, tudo um bem. sonho de menino, de jogador, de profissional. É como a gente Só que aqui, olha ó. só, Vamos entre dizer assim. emoção e razão, eu prefiro pensar com a cabeça de dirigente. De verdade, você põe no lugar do dirigente que faz um investimento Eu altíssimo entendo, claro. para montar um elenco forte para brigar por títulos. E aí, no momento mais importante da temporada, ele não vai ter os principais jogadores, que é ele que paga o salário desse jogador, porque não é a seleção que paga. Claro. Já tem o risco de se machucar, tal como já Mas aconteceu isso aí com o é Pedro. outra coisa, Enfim, tem vários riscos. Então, assim, eu acho uma injustiça danada com um clube que investe pesado e é penalizado dessa forma. Mas tem um ponto também. Você tem o Paulo Henrique, ele custa X. E aí ele vai pra seleção brasileira, e eu tô olhando agora do lado do gestor, tá? Do lado do time. Ele vai pra seleção brasileira, você acha que ele vai continuar custando X, Pedrosa? Com certeza não. A vitrine da seleção brasileira, ela é incomparável. Não, mas olha então só. você tem também um plus aí. Mas eu tenho eu certeza tô que querendo o dizer... dirigente do Vasco, ele tá pensando no ganho nesse momento dentro de campo. Com certeza. O dirigente do Não, Botafogo, claro. o dirigente do Flamengo, dirigente de qualquer clube. Tudo ele bem, tá pensando mas desse jeito. eu tô querendo dizer que não é só uma via única. A gente Claro, tem uma via de mão dupla. Eu acho que, por exemplo, eu vou até falar sobre o Pedrinho, né? Ele é um cara muito humano. Ele sempre foi humano, ele é um cara que entende também muito o lado dos atletas. Então, ontem ele até estava no embarque, se eu não me engano foi pra BTB que ele disse. Foi pra BTB. Foi pra BTB e ele falou assim, eu vou fazer de tudo pra ver o que vai acontecer, pra não prejudicar o Vasco, mas também não prejudicar a carreira do atleta. Perfeito. Então eu acho que é um problema que vai continuar, porque a gente tá falando desse ano, mas no ano que vem vai continuar. Aham. E que talvez só melhore em 2027, que aí você não vai ter uma competição tão grande no meio do ano. Não, tem a Copa do Mundo Feminino, não? 27. Tem a Copa América. Não, é em eu sei que 27. tem alguma competição Então, mas que é vai menor parar. do que a Copa É do menor, Mundo, é menor. entendeu? É. Aí você vai ter mais datas. A feminina é 27. Mas É esse 27, problema da convocação E vai ser do aqui. jogo marcado um dia depois da data FIFA, ele vai continuar. Vai continuar. Ele vai continuar. E eu acho que de tudo... Não, eu acho que há um- jogos e jogos. É. Esse, pra mim, é muito absurdo, porque assim, é no Japão, gente. A CBF poderia muito bem marcar um jogo que não fosse no Japão. Então, pra mim, Eu entendo. você minimiza Mas, o prejuízo. assim, por exemplo, eu acho que, por exemplo, nesse caso desse que é um amistoso no Japão, que você vê que é Você uma discussão... poderia não marcar, né? Você... Não. Não Marcar no tem Japão, que que marcar. eu tô falando. É, mas eu acho que a questão de ser na Ásia é diferente. Isso é uma questão até ali cultural da seleção brasileira. Aí você olha, por exemplo, o Flamengo. Ah, o Flamengo, vamos lá, não sei. Vamos dizer que tem um jogador que seja sempre convocado. Ah, o Alexandre, vamos botar. O cara já viveu aquilo um monte de vezes, o Cancelotti já conhece ele. Eu acho que dá Poderia pra conversar. não chamar. É. Agora, Cada o Paulo caso é um Henrique... caso. É isso. Foi onde, quando Entendeu? ele mencionou o Paulo Henrique, eu falei assim, beleza, esse Mas eu jogador acho que não tem como. telefonemas podem acontecer. Só que aí você pergunta pro Alexandro, você quer ir mais alguma vez pra Não, seleção? e olha só, Depende do cara o ponto também. não é só esse. Cada minuto na seleção, a partir de agora, é valioso. Eu vou te dar um exemplo de um verdade, jogador que Pedrosa. pediu pra não ir. É verdade. Eu vou te dar um exemplo de um jogador que pediu pra não ir e já jogava no Flamengo. Pulgar. Porque ele entendeu que na época eu não lembro qual foi o momento da temporada, mas ele pediu pra não ir
porque ele sabia que ele seria convocado mais vezes, ele sabia que o nome dele ele é um cara chamado. consolidado. Ele virou e falou assim, pô, não me chama que eu quero ajudar o Flamengo. Mas hoje no Entende? Brasil não tem vaga cativa. São poucos que tem vaga cativa. Vamos botar que tem É verdade. 12 com vaga cativa. Ainda no mais Brasil. um treinador que tá 13, há meses 14. aí. Amigo, cada minuto ali é um minuto que pode Não, te eu acho garantir que o na Alexandre Copa. É tem verdade. vaga. Ele é um minuto. Alexandre mas eu tô tem vaga falando. cativa. Olha só, ele tem vaga, né, Vene? Mas o Alexandre nessa temporada, apesar de ser um baita jogador, ele é um monstro. Se machucando tá? muito. Ele se machuca muito. Não nessa temporada. Inclusive na última Copa do Mundo ele se machucou. Exato, então assim. Cada Não, e minuto... ele passa Por um exemplo, recado assim, nem o Neymar tá com a vaga tem cativa, vaga. ou seja, ninguém tem vaga. tem a Ó, vaga o Coutinho já jogou Copa do Mundo, né? Todo Já. mundo sabe da qualidade dele. Amigo, se ele for convocado, ele vai ter que morder aquilo ali como se fosse a última fruta da mão dele. cativa. É isso. Porque só senão pra não vai. finalizar Eu o acho debate. esse não vai. ponto é valioso. Eu só que o acho o Pedrosa seguinte, trouxe. a gente não pode simplesmente aceitar, não tem jeito. Eu acho que a CBF deveria arrumar um jeito para minimizar o problema dos clubes. Nem que minimizar, não. Cara, eu não tô arrasta dizendo- o jogo, porque eu acho você que é isso. olha que Você tem... senta com o Flamengo e com o Botafogo, Você pega conversa, lá, vem o cá. Mirassol e o Sport vão jogar. Cara, alguém do Sport foi convocado? Não. Do Mirassol, não. Quarta-feira. Isso, é isso aí. As pessoas falam, meu Deus, jogo 8h30 da noite do domingo. Gente, para os clubes que jogam mais de uma competição, às vezes 4 horas de descanso É muito. fazem toda Eu vou te a dar- diferença. eu vou te dar Então, o um jogo ser exemplo. 4 e ser 8h30, para a saúde física dos atletas, para a recuperação, ela faz toda a diferença. Pode parecer uma loucura, mas não é. Ontem teve jogo. Por quê? Porque a CBF gostaria de botar num jogo terça-feira à noite do Atlético Não. Mineiro Campeonato Brasileiro? Claro que não, é para ajustar o calendário, para minimizar algum problema. Então eu acho que assim, de verdade, em relação ao Flamengo e Botafogo no dia 15, poderia Não, dar um jeito. poderia. Poderia dar um jeito Dá pra dar. para minimizar o prejuízo. Eu não estou dizendo aqui que não teria prejuízo. Vai ter, o calendário do futebol brasileiro é terrível, gente. A gente debate o calendário isso aqui há muito tempo. Agora, simplesmente botar no dia 15, no dia seguinte de um jogo no Japão, eu acho que é... Bom, falar em fogão, o meu Botafogo enfrenta o Bahia hoje no Newton Santos, confronto direto. E aí o Fogão chega muito pressionado, porque é uma sequência nada animadora, né? É o jogo da oportunidade do Ancelotti lutar ali ainda, continuar na luta pelo G4. O Bahia, ele tem 40 pontos empatado com o Botafogo, mas por questões de critério, aí vocês são litantes. Está abaixo do Botafogo na tabela, tá? É um jogo de 6 pontos, é um jogo de moral, porque não vale só o confronto direto, a vaga no G4, você manter ali na briga de cima. Vale a moral também e a autoestima do torcedor botafoguense. Rodolfo. Isso é verdade. É jogo de 6 pontos. De olho por uma vaga no G4, o Botafogo enfrenta o Bahia hoje no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. E o Glorioso chega pressionado para o confronto, depois de uma sequência amarga de resultados em 2025. Além da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil, os últimos jogos do Brasileiro, o Botafogo engoliu derrotas para o São Paulo, empatou com o Mirassol e com o Grêmio e também engoliu mais uma derrota para o rival Fluminense no Clássico de domingo. Com as oportunidades perdidas nas últimas rodadas, o time de David Ancelotti precisa da vitória para espantar os fantasmas que assombram o Glorioso. Reflexo disso é que a torcida já começa a se incomodar e protestar contra a administração de John Textor. Na noite de ontem, torcedores se reuniram ao redor do estádio para cobrar atitudes do comandante alvinegro. Falando do jogo, os adversários estão coladinhos na tabela e com o mesmo número de pontos. Para a partida, Ancelotti deve contar com os retornos de Caio Pantaleão e de Alexander Barbosa, dupla titular da zaga. Arthur Cabral, que jogou pouco contra o Fluminense, deve voltar ao 11 inicial. Dos desfalques, Neto, Natan Fernandes e Danilo seguem no departamento médico. Montoro e Barreira continuam com suas seleções e Matheus Martins está suspenso. O que passou serviu para muita desconfiança, mas também de muita lição para o alvinegro dar a volta por cima no que virá. Alex, por favor, entrega ele ao Pedrosa, que ele não vai conseguir memorizar, tá bom? Pedrosa... Aqui ele acertou, hein? Ah, ele acertou. Lembra? Mas não, agora eu vou pedir só, por Mas favor. não deu muito certo, Alex. Não deu muito certo. Será que tem negócio de falta de sorte aí no bloquinho? Não, o bloquinho acertou. O problema foi o Rossi que pegou Bota aí bastante. que eu vou te falar a lista de
fora do jogo. Fora do jogo? Tem que anotar, Pô, Benê. vê se tem tinta, porque vai precisar de muita tinta. Vai, anota aí. Bastos, Natan Fernandes, Neto, Barreira, Jordan Barreira, joga no Botafogo. Danilo, Montoro, Matheus Martins suspenso. Tá bom pra tu ou não? Aí tem um outro problema, que é pendurado. Levantou, pintou o cartãozinho amarelo, tá fora do próximo jogo. Que é contra quem? Matheus Ponte, Nilton, Cuiabano, Marlon Freitas e O próximo Danilo. jogo é contra quem? Não sei de cabeça. Quando é onde? Aqui eu contei é fora. 7 reforços. Porque 7 dependendo do desfalques. adversário é melhor levar o amarelo, entendeu? Que isso, Vini? É, ué. Por quê? Porque aí você já fica suspenso e pronto, já cumpre logo essa suspensão. Ó, o E próximo... pós-data FIFA você tem o Flamengo. Entende o que eu tô falando? Entendo, mas todo jogo pra mim no momento é muito importante, entendeu? Porque eu tenho que buscar mas o negócio de contra ponto. o Flamengo é sempre Ah, é o diferente, Internacional fora. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tá aí o campinho do fogão. Léo Link, meu super goleiro. Adoro o Léo Link, já falei pra vocês. Lado direito, Vitinho. Repito aqui, não fez um bom jogo contra o Fluminense, mas é o ponto fora da curva ele não fazer um bom jogo, porque ele é um garoto muito regular. Tem um contexto, é. Defensivamente, principalmente, ele falha muito ofensivamente, até na finalização, sim. E eu acho que todo jogador tem que ajustar o que é falho. Até ele, que é um garoto que vestiu camisa de seleção, e obviamente sonha em fazer isso mais vezes, obviamente ele deve se esforçar para melhorar. Ele na finalização, ele realmente perde muitas oportunidades e perdeu muitas durante o ano. Mas defensivamente ele é muito regular e defensivamente ele não vai bem pelo Flu, mas ele, na minha opinião, é o titular sim do Botafogo. Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. Aí tá o pulo do gato. A volta da dupla de zaga do Fogão. Inclusive o desempenho do Vitinho vai evoluir por conta dessa dupla de Barbosa. zaga. É verdade, Porque Benê. o Caio ele faz muito bem a cobertura dele na parte defensiva, É. quando ele vai ao ataque. Inclusive no gol, o primeiro gol do Fluminense, tava o David Ricardo aqui e o menino Gabriel Bahia, que veio do Volta Redonda, 26 anos, fazendo sua estreia já num clássico. Até foi bem, o menino tem uma saída de bola até bem boa, sabe? O povo já tava assim, bota ele de volante. E aí o Vitinho bateu cabeça aqui com o David Ricardo, você viu que foi um desentrosamento mesmo, uma falha aí da defesa do Botafogo. Pelo lado esquerdo, Marçal. A gente viu o Alex Telles treinando, mas não sabe se com bola, se sem bola. E ele vem de uma lesão, então a gente não sabe se ele vai começar jogando ou não. Marlon Freitas e Nilton, o Nilton como cabeça de área, o Marlon Freitas como segundo volante. Agora eu vou usar aqui meu touch para ver o restante aqui do meu... Ai, obrigada. Aqui é muita tecnologia. Santi Rodrigues, meu Santi Rodrigues, estou muito animada com o que ele tem apresentado. Meu Savarino, que não foi convocado para a seleção da Venezuela e por isso não é uma baixa no fogão. O Cuiabano, que ficou improvisado assim, aberto pela esquerda no último jogo. E o Arthur Cabral de volta, lembrando que o Cris Ramos estava aqui nesse lugar, o Arthur que está voltando de lesão aos pouquinhos. Pedrosa, o que tanto você anota aí no seu caderninho? Lá vem a gracinha, Venê. Anotei o placar, Venê. Não quero esse negócio de placar, não. É o que é que você quer? 2-1 Botafogo. 2-1 Fogão? Gostei, hein? Santi, Arthur Cabral, William José vai descontar pro Bahia. Quem que vai começar, Marco? Só pra ver se eu vou passar mal. Quem que vai começar? Quem vai Vai abrir ser o placar? 1-0 Bahia. Ah, obrigada. Você é muito amigo. Botafogo de virada. Muito obrigada. Legal, bacana. Você não queria melhorar a autoestima? E o você Arthur- ganhar do Bahia de virada? E o sua Arthur autoestima vai lá em Cabral- cima, Eu não pô. aguento mais. Arthur Eu não Cabral- aguento mais, Veni. Entendeu? Pra melhorar minha autoestima, passar mal, ficar sofrendo. Você entende? Ah, eu Poderia entendo. ser uma coisa mais tranquilinha. Eu Nunca entendo. é. É um sentimento terrível. Eu cruzei um ano de 24 glorioso. O quê? Desmaiando, Arthur passando Cabral mal. gosta de fazer gol no Bahia. Arthur Cabral? Ele era do Ceará, né? E olha aqui. Até quando eu falei assim, vai dar tudo bem. Ganhei de 5-0 do Peñarol. Aí vem aqui o jogo, aí há uma lambaria de coisa na praia, pega fogo no ônibus, não sei o quê. Aí eu falei, Deus, até na minha hora de não jogar nervosa, eu joguei nervosa. Entendeu? Vai Porque ser assim é a tranquilo. minha realidade, tá? Eu só faria uma mudança aí. Cuiabano vai fazer gol, cara. É? Eu acho. Eu Agora, também. se perder... Tá numa confiança. Não vem falar de perder na minha casa hoje. O papo tem que ser sério. Se perder, o Ancelotti não balança, não? Não.
Você não viu o que o Botafogo falou essa semana? O Botafogo disse que confia muito no trabalho dele e tá vendo uma evolução. Confiava no Renato Paiva também. Ô, Fernanda, isso não existe. Gente, eu tô trazendo informação. Eu vi o Foi John o que eles Textor falaram. fazer um texto para defender o Renato Paiva. Ele deu um beijo e no dizer Renato que ele tinha Paiva. um treinamento muito avançado. E outra, não é John Textor só não, tá? Isso é futebol brasileiro. É. Dirigente banca treinador e aí depois perde um jogo, esse treinador nem sobe no ônibus. Então, assim, Gente, a olha verdade só. de hoje é a mentira depois do Eu jogo. tenho 13 anos de TV. Eu acredito em algumas coisas que eu informo? Não. Mas é o quê? Como é que é? O nosso compromisso é com o quê, Veni? Com a verdade. Com a verdade. É isso, é Qual disso. é a informação? Se Eu foi trouxe falado- a informação. A informação é o Botafogo, durante a semana, bebebebebebobobó. Não foi? Essa é a informação. É isso. Do que vai pra aqui pra frente, a verdade... Como é que é? A verdade de hoje é a mentira de amanhã no É isso. futebol. Entendeu? Então eu só tô realmente passando o que foi me passado. Inclusive, o Zubeldia, que hoje está no Fluminense, aconteceu isso. O presidente do São Paulo bancou o Zubeldia na ocasião. Logo depois, o que aconteceu? O Zubeldia saiu. Não tem jeito. E, ó, gente. vou tudo falar, depende. Ó, Pedrosa, também tudo depende de como perde. Claro. Por É. exemplo, se você toma uma goleada do Bahia dentro do Newton Santos, gente, vai balançar. Mas vou não tem dizer, como. ô Venê, o negócio é, a sequência tá muito dolorosa pro botafoguense. Pensa só, duas eliminações, É né, esse que é o em ponto. poucos meses. Eliminações de competições que o Botafogo tem time pra brigar. A gente não tá falando de um time pobre, Não. que a folha salarial é baixa, que não teve investimento no ano. contrário. O planejamento não foi legal? Não, já falamos isso diversas vezes aqui. Mas o investimento aconteceu. Ele se movimentou na primeira janela e ele se movimentou muito na segunda janela. Eu bati leque aqui, ó. Tuco Correia, Arthur Cabral, Eu bati leque pra caramba aqui, não bati? Por quê? Porque teve um investimento de dinheiro, sim. Agora, como uma mágica, coisas que acontecem com o futebol, né? Como é que é o melhor ataque do mundo, sabe? O Romário de Mundo, Sabe em o Romário de 95? Todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer nesse ano? Às vezes o futebol, as coisas não andam do jeito que a gente achava. É claro que tem coisas como um planejamento que fazem você caminhar de um lado ou do outro. Isso aí é um fato, né? Mas investimento aconteceu, Pedrosa. Então o botafoguense, ele tá chateado com razão, ele tá dolorido com razão, ele tá frustrado com razão, porque a expectativa tava aqui. E com razão, porque dava pra passar do Vasco? Dava. Dava pra passar da LDU? Dava. Então, vem machucado. O que o torcedor merece hoje é uma vitória. Não tem conversa de empate, de derrota. O que o torcedor do Botafogo quer ver no estádio Newton Santos hoje, e ele só merece, ele só precisa, é de uma vitória, Pedrosa. Nada claro. mais além disso. E contra um adversário direto. O Bahia é Isso. adversário direto do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem que mostrar futebol, e quando eu falo sobre demitir ou não, eu não tô querendo que o Ancelotti seja demitido não, tá? A minha pergunta é, o clima está ruim. E eu acho que o Ancelotti, ele é mais uma vítima do planejamento ruim do Botafogo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Ele tem culpa no que acontece dentro do Botafogo? É lógico, pô. Ele tá desde o pós-Copa comandando o Botafogo, isso já tem mais de um mês. Tem quase 2 meses, 3 meses. Então, ele tem responsabilidade. Mas o Botafogo, como a gente até botou aqui na listinha, cheio de desfalques, cheio de problema. Então, assim, se perder hoje, ele tem que ser demitido? Eu acho que não. Acho que, mais uma vez, se você demitir o Ancelotti, vai vir outro treinador, vai ter dificuldade de adaptação, vai ter dificuldade de conhecer elenco. O Botafogo vai ladeira abaixo nessa situação. E o que aconteceu quando o Botafogo ficou sem treinador? Ele teve dificuldade de Ladeira arrumar abaixo. hoje. E outra, Será que é o melhor caminho? Se põe no lugar dos jogadores, como é que você vai desempenhar da melhor maneira possível, sendo que a todo momento você tem um treinador sendo alterado? Lógico. Você tem uma mudança de metodologia de trabalho, mudança de metodologia em preparação física. Então, assim, nenhum jogador ele consegue performar da melhor maneira possível. Então, assim, eu não sou um cara 100% a favor do Ancelotti, mas mudar agora, eu sou contra. O erro eu foi acho, lá na... Se tem erro, foi lá na isso. escolha. Foi lá na escolha. Eu acho que pelo menos ele tem que ficar até dezembro. E aí você usa esse restante de temporada para buscar um substituto no mercado, talvez. Só que também vai ter que ser rápido, né? Pois é. Porque o brasileiro começa em janeiro agora. É isso. Se o John Textor brincava que a pré-temporada só começava lá em abril, esquece. Inclusive ele tem que rever isso, porque ele falou que iria começar novamente assim, dessa maneira. Agora ele vai ter que começar em dezembro. É isso. Acabou o Campeonato Brasileiro, aquilo ali é pré-temporada. É isso aí. É isso mesmo. Gente, sabe o que é?
Eu já tô Pra aqui. quem não tá na Copa do Brasil. Pra quem tá. Que agora eu tô de novo. Agora eu tô de novo na A gente Copa não do vai jogar Brasil. mais os joguinhos. Direto do Nilton, hoje a gente está com o Open Bar de ao vivo para trazer pra gente as informações desse grande jogo do Fogão de logo mais. Muito boa tarde, Dali! Isso, a câmera é modo cinema, né? Boa tarde, JV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. A gente está aqui na porta do estádio Nilton Santos, onde mais tarde tem Botafogo e Bahia pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto direto por uma vaga na Libertadores. Os dois times têm 40 pontos, o Botafogo em quinto, o Bahia em sexto. E quem vencer pode até entrar no G4 se o Mirassol tropeçar diante do Red Bull Bragantino também hoje mais tarde, o Mirassol que joga em casa. E para a partida de hoje, o Botafogo segue com muitos desfalques. Neto, Alex Telles, Danilo seguem entregues ao departamento médico. Álvaro Montoro está defendendo a seleção sub-20 da Argentina no Mundial da categoria, mas o técnico David Ancelotti pode contar com retornos importantes. Por exemplo, da zaga titular. Caio Pantaleão e o Alexander Barbosa voltam de suspensão. E há uma grande possibilidade de haver uma mudança também lá no setor ofensivo. O Arthur Cabral, que ficou no banco de reservas no clássico contra o Fluminense, deve voltar a ser titular, entrando no lugar do espanhol Cris Ramos. Bom, GV, mais tarde aqui no estádio Nilton Santos, não devemos ter um grande público, até porque a torcida do Botafogo está insatisfeita com o momento da equipe e com a temporada de forma geral. A prova disso é que ontem à noite alguns membros de uma torcida organizada do clube estiveram aqui no estádio Nilton Santos protestando contra o John Textor. Exibiram faixas com dizeres de vigarista, palhaço, 171 e criticaram também o planejamento feito para 2025. Isso tudo no dia em que o John Textor completou 60 anos de idade. Esse acabou sendo presente para o norte-americano, que é o dono da SAF Alvinegra. Ele até postou um vídeo nas redes sociais de funcionários do Botafogo cantando parabéns para ele, festejando esse aniversário dele, mas entre a torcida, pelo menos entre esses membros da torcida organizada, a moral dele não anda em alta. Foi bastante criticado aqui no estádio Nilton Santos ontem à noite. E quem sabe uma vitória hoje diante do Bahia, uma equipe qualificada e que briga pelo mesmo objetivo do Botafogo nesse momento da temporada, possa acalmar os ânimos por aqui. GV, volto com você. Os enfrentamentos... Muito bem, Igor Dorileu com as informações do Fogão. Dorileu, eu nunca vi daquilo. O cara chamou o cara de clown, palhaço, e botou um outro apelido que a gente vai botar. O apelido não, né? Um xingamento. Isso. Que só no filme do na série do Peaky Blinders, que a gente já tinha ouvido e tivemos que pesquisar no Google Tradutor. Eu pesquisei hoje também. Torcida do Botafogo tá no Duolingo firme, né, pai? Exatamente, Evi. Agora a torcida do Botafogo, para protestar, tem que aprender a falar inglês. Eu também não conhecia, tive que dar uma pesquisada lá antes para passar aqui para vocês. Mas foi isso, 171 e o planejamento de que veio em diante ali, a gente até entende. Mas o palhaço e vigarista, a gente teve que jogar lá no tradutor para entender. Mas realmente a torcida tá na bronca com o Textor pelo que ele tem feito nessa temporada de 2025, GV. Muito bem, obrigado, Igor Dorileu, com essa informação, com essa câmera boladíssima do Donos da Bola, modo cinema, modo retrato, sei lá como é que chama. Valeu, Igor Dorileu. Bota de novo pra mim aqui o protesto, porque foi interessante. De manhã eu tava vendo o nosso Conrado Santana. Porque eu morei nos Estados Unidos, mas teve que ir pro Duolingo entender o que era isso aqui. Eu tive que pesquisar no Google também pra poder falar pra ele. O cara falou pra mim, chamou ele de Klaus Swing. Eu falei, de quê? Klaus Swing. Eu falei, como é que é? Não, Swindler. Eu falei, tá. E ali o cara deve ser de São Gonçalo. Se fala rápido, dá problema. Aí vira o Gil, né? Nosso parceiro Gil. E o outro é de São Gonçalo, com certeza. Time de M, é meu vizinho, né? São Gonçalo. Mas também, ponto importante levantado pelo senhor e pelo Conrado de manhã no Só Joga em Casa, segunda, quartas e quintas, 7 da manhã, 7h30. Isso. Não é a torcida do Botafogo. São 4 torcedores. A torcida do Botafogo é muito maior do que isso. Aí eu te pergunto, corta pra mim aqui, Jair. Será que a torcida do Botafogo compactua dessa opinião? Hoje, dia 1º de outubro, novembro, dezembro, antepenúltimo mês do ano? GV, eu acho que grande parte do torcedor tá magoado com o John Textor.
Tá magoado. E assim, a A mágoa... magoada é terapia, Flávio Amêndola, também. Mas Magoado. a mágoa não significa que você não queira mais ver aquela pessoa no comando do teu clube. Eu acho que hoje ainda a maioria tem um apreço, tem um carinho pelo John Textor. Gostaria de vê-lo continuar no comando do futebol do clube. Mas eu acho que a manifestação ela tem que acontecer de maneira pacífica, como ela foi aí. E eu acho que assim, óbvio, né? Ontem não teve jogo, hoje vai ter. A gente imagina que hoje, durante o jogo, depois do jogo, a gente também tem algumas manifestações, especialmente dependendo do resultado do torcedor nas arquibancadas. Mas você estender faixa, você expor a sua insatisfação, eu acho que o torcedor ele tem total direito de fazer isso. Ontem não foi na arquibancada, mas a gente não viu nenhum problema acontecer, nenhuma intercorrência. Então, acho que está na bola. Tivemos ali alguns adjetivos um pouco pejorativos, mas xingamento também, a gente não teve nenhum xingamento. Então, eu acho que a torcida, a partir do momento que o torcedor ele vai se manifestar dessa maneira, eu sou totalmente de acordo, especialmente quando as coisas não estão acontecendo. E aí, eu gostaria até de parabenizar o torcedor, porque muita gente só coloca na conta dos jogadores e do treinador, especialmente na conta do treinador. Que aí já o Ancelotti já não serve mais, porque nunca trabalhou em lugar nenhum, aquilo e tudo mais que a gente já sabe que o pessoal começa a falar por aí. Mas pro Ancelotti estar lá, o Ancelotinho, para esses jogadores terem sido contratados, pro Botafogo ter iniciado o ano só em abril, a culpa não é de nenhum deles. A culpa é de John Textor. E aí eu acho que ele também precisa ouvir algumas críticas. Voltando a dizer, críticas não significam que você detesta a pessoa, que a pessoa tem que sair do comando do futebol. Não é isso. Mas tá chateado. E tem que ficar mesmo. Tem que ficar. O ano de 2025 do Botafogo foi jogado na lata do lixo. Fernandão, ontem eu conversei lá com o Kleber Leite, falei lá da nossa época, do salário tratado, ele te mandou um beijo e falou: Fernandão era meu príncipe, aquele rapaz era movido a carinho. Fofo. Acalentou meu coração. A gente passou perrengue lá pra caramba, inclusive lutando pra não cair no Flamengo em 2005, lá atrás, 2004. Esse clima de interfere dentro do campo nesse momento que o Botafogo oscila? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Porque tudo estava baseado em uma coisa, GV, que acaba atrapalhando todo mundo na vida. Sabe o que é? Expectativa. Expectativa versus realidade. O Botafogo acabou criando uma expectativa muito grande do ano passado para esse ano, por tudo que fez, por tudo que o próprio Botafogo fez com relação a resultados. E aí, quando você muda o ano, o Textor cometeu um equívoco, que agora a gente está sendo muito claro, que foi mesmo um equívoco que todos nós falamos aqui durante muito tempo e apanhamos do torcedor botafoguense durante um bom tempo também, porque é impossível você fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bem competitiva, perdendo 4 meses de um ano, deixando que esses 4 meses fiquem à deriva em um time tão competitivo como foi o Botafogo ano passado para se reconstruir. E eu vou falar mais uma vez aqui, gente. O Botafogo do ano passado foi decidido por muitas vezes por Almada e Luiz Henrique, mas não foi construído só por eles. O Botafogo perdeu grandes jogadores que vinham do banco de reservas e ajudavam a construir um time competitivo. E o Botafogo perdeu muita gente e não repôs a altura. E quando tentou fazê-lo, não tinha tempo mais para criar uma casca. E está pagando por isso. Concordo com a Amêndola. Tem que ser cobrado, até porque jogador de time grande tem que aprender a conviver com essa cobrança, só que não dá para responsabilizar só um cara, não dá para deixar só na conta de um. E que o John Textor assuma a sua responsabilidade e que no ano que vem refaça tudo. Ó, no ano passado nós erramos, nesse ano vamos fazer diferente e vamos botar o Botafogo no lugar dele. Muito maneiro isso. Só que até terminar o ano, a gente sabe que o Botafogo precisa performar. E o quanto melhor performar, melhor o Botafogo vai estar no ano que vem. E uma coisa interessante... Não me vem de coisa, não. Uma coisa interessante. Primeiro ele começa. Expectativa versus realidade. Igual postadinho no Instagram, que você posta lá. Eu não falei que era versus realidade, porque... Aí agora vai querer iludir. Não estou iludindo nada. Sabe por quê? Porque mesmo com toda essa confusão, o Botafogo é quinto colocado no Campeonato Brasileiro. E vai enfrentar o Bahia, que é o quarto colocado. É o sexto, atrás do Botafogo. Ele pode jogar o Bahia mais pra trás, vai jogar em casa. Ainda pode passar o Mirassol. Não tem terra arrasada, só que tem que performar. Dentro do campo tem que fazer as coisas acontecerem
E o Botafogo tem oscilado muito, não só de um jogo para o outro, mas dentro dos jogos. E isso é ruim. Só te falar uma coisa, o pessoal da Ancar tá ali olhando pra gente, tá? PC, Juliana, o Carlos, todo mundo, donos da bola, todo mundo ali, ó. Olha lá. Aí tu fica negócio de iludir, vai que tem algum Botafoguense aí não, né? Proporcionalmente, realmente, às vezes não... Mas Flamengo, tem algum Flamengo aí? Pessoal, todo mundo, 1, 2, 3, PC, Você Juliana, todo mundo. Proporcionalmente? Não é isso que eu quis falar. Não é isso que eu quis falar. Talvez eu tenha sido um pouco mal compreendido, ou ter me expressado um pouco mal, dormi mal, filho pequeno, recém-nascido, sabe como é que é, né, Clebão? Enfim. Pô, para Inclusive, essa calça aí tá de papai, né? Robson Rodrigues que mandou aqui, ó. Falou, avisa o gerente. Manda Robson, vou lavar um tanque de roupa também, ó, né? Vai dormir. Hoje você até tá legal, porque... Irmão, a minha vida mudou depois que eu virei atleta de novo. Agora eu posso usar qualquer cor. Não, tá legal, tá bonito, tá bem apessoado. Muito obrigado, são seus olhos. Pergunta pra tua tia. Campinho Botafogo na tela aqui pra gente ver se dá pro Fogão hoje, hein? Olha... Tem que dar, gente. A fase não tá boa. Hoje tem que ganhar de qualquer jeito. 6-0 é o suficiente. Sem jogar bem, jogando mal. Link no gol, Vitinho, Caio Pantaleão, nosso amigo Alexander Barbosa, nosso ídolo. Na esquerda, Marçal, Marlon Freitas e Newton, Santi Rodrigues, Savarino, Cuiabano ou Arthur. Eu acho que vai Cuiabano, tá? Por que você acha? Porque eu acho. E na frente, Arthur Cabral. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Oh, Deus. É porque eu quero ser sincero. Eu quero abrir meu coração. Eu quero olhar nos olhos, Clebão. Eu quero... Mas eu preciso falar umas verdades. Só que as pessoas às vezes não estão preparadas. Tipo assim, a doce de leite é melhor que Nutella. É óbvio que a doce de leite é melhor que Nutella. Mas tu fala da briga. Estrogonofe não é comida, é acompanhamento. Da briga toda hora. Estrogonofe é comida. Não é. Sem a batata palha e sem arroz ele não é ninguém. Não tem carisma. Feijão é por baixo. Não, aí tu errou muito. Olha só. Aí você errou muito. Olha como vocês me irritam. Você tá entendendo? Eu preciso conversar com você, torcedor do Botafogo. Eu vou deixar pra conversar amanhã. Tá. Não vou, não. Pedrinho, o Kennedy. Desabafa. O Kennedy. Bota Vocês pra fora. precisam entender que isso aqui é uma mão amiga. Cuidado. Às vezes a gente precisa ser o sândalo que perfuma e o machado que fere. O que vocês estão aqui parece que tá dançando a rocha, dois palhaços? Ué. Entendeu? Quando eu falar, vocês imaginem que vocês estão aqui no meu colo. Eu tô fazendo um carinho assim na cabeça de vocês e estou falando verdade. Lá ele, massa. Lá ele pra cacete, lá ele. Tipo um pai. Entendeu? Pode deixar um Kennedy, Pedrinho, que eu vou tentar tocar no coração deles. Fiz assim, né? Coração assim. Você já tá fazendo carinho, né? Vocês estão aqui, ó. No peitoral do papai, que parece uma tábua. Poxa, eu avisei. Enfim, vou deixar chegar amanhã. Pedrinho, vou te pedir para não fazer aquele negócio que você fez ontem, negócio de estação, de metrô. Não faz. Ouviu, Pedrinho? Deixa o Kennedy. Não faz, Pedrinho. Não, nada disso, nada de elefante. Ainda bem que foi um elefante e não foi um metrô. Vamos de palpite? Vamos, hora de palpite. Botafogo e Bahia. Diferente. Fogão ganha. 2-1. 1-0 Botafogo sofrido, mas vitória importante. Pra mim, 2-0 Botafogo e amanhã vai ter verdade aqui. Amanhã vai ter verdade, amanhã eu vou desabafar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.